Oi, tudo bem? Eu, mais uma vez eu aqui. Eu tô morrendo de dor, porque eu fui na academia ontem pela primeira vez e tô com dor nos braços e tudo. Tá terrível, né? Enfim, hoje a gente vai comentar sobre o filme Nosferatu de 2024, remake feito por Robert Eggers. No Letterboxd eu dei 4 estrelas pra ele e eu vou deixar minha opinião mais assertiva, e detalhada aqui neste vídeo. Bom, então o Nosferatu, dirigido pelo Robert Eggers, ele se mostra muito conciso numa ideia de homenagem, né? O longa de 1922 do F.W. Murnau tinha limitações muito óbvias de tecnologia, que no caso seria normal no seu próprio tempo, mas que por conta da sua criatividade, do seu tempo, né, ele é muito criativo, né, para a própria época. E ele se mostra como um dos filmes mais famosos do expressionismo alemão, movimento vigente que estava na época, né? Que começou com o gabinete do Dr. Caligari, né? E durou até mais ou menos a década de 30. É claro que seria muita pretensão de qualquer diretor tentar se igualar a essa obra importantíssima para o cinema que influenciou tantos outros filmes de terror. E tendo isso em mente, o diretor ele se propõe a atualizar a história, a moldá-la para a linguagem do cinema que temos acesso hoje. Ele pega a mesma estrutura dos acontecimentos da história original e atualiza as ações de forma que o filme nunca tenta reinventar algum conceito ou criar algo novo para o filme, mas faz com que o longa do Murnau seja homenageado e nunca esquecido. É interessante notar que ao longo de toda a história já teve diversos remakes do Nosferatu original. Parece que esse imaginário popular do vampiro que assombrava a Alemanha na época tem que ser atualizada de século em século, tendo alguns remakes mais diretos, como o Nosferatu de 1979, dirigido pelo Werner Herzog, outro também cineasta alemão, ou mais indireto, como Gritos e Sussurros e Possessão, que referenciam pela sua estética direta do Nosferatu. No filme, o Robert Eggers nunca deixa de atualizar ou de ressaltar certas ideias do filme original. Sempre há uma tendência de recriar aquela cena com seu aspecto real e formal da potência do cinema contemporâneo, mas nunca impõe algo mais criativo que vai além daquela expectativa da história. Por exemplo, a cena de entrada do castelo foi uma das cenas que eu mais estava curioso para saber, para ver como que foi, pois tinha a tendência de cair num clichê de ambiente fantasmagórico, que vários diretores podiam, de certa forma, estragar. Mas me surpreendeu que realmente cada cena consegue ter uma carga de suspense sempre respeitando os fatos da história e consegue ser uma ótima adaptação. Também é interessante notar como essas atualizações é notada com o bigode do Nosferatu, né? Algumas pessoas estão reclamando do bigode dele, mas para mim continua sendo um artifício dessa renovação de personagem. Os personagens extras eles agregam um pouco à narrativa clássica, né? Eles fazem a narrativa desenvolver um aspecto mais lógico do mistério e do sobrenatural. Acho que os personagens principais eles estão muito bem performáticos, né? Eles encontram um meio termo entre a atuação mais teatral e natural do filme, né? Coisa que acho que muito devido à época que se passava o filme, enquanto os outros, enquanto os outros nem tanto, né? Alguns ficaram um pouco perdidos, jogados em meio ao suspense. O filme também levanta algumas questões, né, mais práticas, né? Uma adaptação ela precisa ser fiel ao original? Eu realmente gostei muito do filme, mas algumas pessoas saíram reclamando do cinema do filme ser ruim, sem necessariamente ter um porquê, né, do filme ter sido ruim. Eu já conhecia a história original, mas se essas pessoas conhecessem também, elas iriam gostar mais do filme? Seria uma experiência melhor para elas, né? É preciso conhecer a história original para entender mais a adaptação? Eu acho que isso é uma discussão para outro vídeo, mas
eu já deixo aqui a questão da pergunta. Em resumo, o filme ele é conciso e muito preciso na homenagem. Trabalha com o terror moderno através do terror clássico, né? As sombras que perseguem a cidade, que invade as casas, é a marca eterna do Nosferatu. E que dessa vez entra não só como estética, mas também como recurso da história. Confesso que eu esperava um pouco mais de audácia por parte do Eggers, algo um pouco mais macabro, estilístico, mas mesmo assim me surpreendeu com a adaptação. Tem algumas cenas que destoem um pouco da história em si, mas nada que atrapalhe como uma boa experiência das cenas que mais marcam, né. E é isso, essa é a minha opinião. Deixa sua opinião aqui nos comentários e até a próxima.